Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis 45, do verso 4 ao verso de número 8. Gênesis 45, verso 4 ao verso de número 8. Assim nos diz o texto: Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Sou eu, José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele se tornou como um pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Pai, e nós pedimos, Senhor, que possamos, ó Deus, enxergar, ó Senhor, atrás dessas palavras, a mão poderosa do Senhor, ó Pai. Assim como o Senhor fez na vida dos Teus servos no passado, ó Pai. Que o Senhor continue fazendo nas nossas vidas, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos entender a vontade do Senhor expressa, Senhor, na Tua palavra, Pai. Derrama graça e misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem grandes acontecimentos na história. Ele muda a humanidade. E há momentos assim tão raros e tão importantes, né? Que possibilidades elas nascem e vai mudando a história do ser humano. Em 1903, né, quando os irmãos Wright fizeram o primeiro voo, depois Santos Dumont em 1906, né? Então ali começa a mudar a história do transporte, né? O homem consegue ir para outras localidades, mudando toda a história humana a partir da aviação. Em 1969, um astronauta americano chamado Neil Armstrong, ele pousou pela primeira vez no solo da Lua. E ali então há uma mudança em que o homem ele é capaz de sair do limite do nosso planeta e até um satélite ali da Terra, abrindo assim o caminho para as descobertas espaciais. Isso mudou a história. Ou também, se a gente voltar muito tempo atrás, há 6.000 anos atrás, né, quando os homens escreviam através de rabiscos nas rochas das cavernas, ou faziam sinais com um pedaço de madeira no solo cheio de lama, e depois essa lama secava, e assim aquilo ficava registrado, né? Aquela civilização, aquelas pessoas. Isso então veio criar a escrita, e a partir disso as civilizações. E elas estão aí, né, para nos mostrar que aqueles homens, né, que faziam marcas nas cavernas, viriam transformar o mundo. Jamais eles podiam imaginar isso. Mas foi um marco na história do homem no planeta Terra, né? Uma mudança extraordinária que aconteceu, abrindo grandes possibilidades.
E nós estamos também diante de um texto, ele é extraordinário, porque esse texto, ele não é proferido dentro de uma igreja, ele não é proferido dentro de uma sinagoga, ele não é proferido dentro de um ambiente religioso, mas esse texto, ele nasce no cotidiano da vida de pessoas simples, de pessoas normais, de famílias e seus conflitos, e suas lutas, e seus problemas, as suas dificuldades, suas brigas, suas intrigas, seus ciúmes. Ele não nasce num ambiente religioso, para dizer isso é um sermão para vocês. Não. Ele nasce de experiências que as pessoas vão vivendo, situações que vão se construindo. E aqui a gente poderia dizer também que é um marco. Podemos até dizer que foi o dia que o perdão entre irmãos nasceu. Se nós estivéssemos lá, né? O primeiro voo, o homem pisando na lua, as escritas de 6.000 anos atrás. Esse texto mostra, pela primeira vez registrado na Bíblia, um irmão perdoando outro irmão. E nós estamos dizendo e falando de uma história que acontece nos primeiros 40 capítulos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Depois nós vamos ter toda uma história bíblica, né? Todos os livros do Velho e do Novo Testamento para trabalhar com esse tema. Mas aqui então, poderíamos dizer que nasce o perdão. E esse momento está registrado no texto bíblico que nós acabamos de ler. E sem dúvida, ele teve uma influência tão grande, tão importante no curso da história do que qualquer um dos anteriores. Ele é muito mais importante do que o primeiro voo, ele é muito mais importante do homem pisar na lua, porque ele mexe com seres humanos, ele mexe com sentimentos, ele mexe com restauração, ele mexe com mudança de vida. Ele fala de perdão. E no nosso texto, ele acontece quando José finalmente revela a sua identidade aos seus irmãos. E então, enquanto eles estavam em silêncio, e eles estavam em estado de choque. Por quê? Porque José se revela a eles. José faz a revelação de quem é ele, né? E esse é o primeiro momento registrado nas Escrituras em que um ser humano perdoa outro, ou um irmão perdoa o outro. E nós estamos falando aqui no ambiente familiar, a família de Jacó, uma família que foi vítima de uma tragédia imensa. Aí nós poderíamos argumentar, mas nós tivemos outros casos de perdão. Talvez um caso que a gente pudesse lembrar é de Abraão. Quando Abraão saiu e ele chegou num reino chamado Gerar, e o seu rei era Abimeleque, né? E ele apresentou Sara não como sendo sua esposa, mas como sendo sua irmã. E o rei Abimeleque, né, cresceu os olhos e levou Sara para o seu palácio, para também fazer parte, ser uma das suas mulheres, né? Porque Abraão não disse a verdade, não disse que aquela era sua mulher, sua esposa. Mas Deus, né, antes que se consumasse o ato, Deus em sonho falou para Abimeleque: não toca nela, ela é uma mulher casada. E por causa disso, houve uma doença na família, ali no palácio de Abimeleque, que atingiu a família de Abimeleque, a própria Abimeleque, os servos de Abimeleque, que todos ficaram estéreis. E ele então, sabendo da situação, né, já lhe é revelado, ele procura Abraão, né, e ele tenta recompensar Abraão. E Abraão ali então ora,
tenta se justificar, dizendo que ela era irmã por parte de mãe e tal. Ele ora e a cura da casa de Abimeleque acontece. Voltam a ser férteis novamente. Mas esse perdão aqui não está explícito como nós entendemos, né? De perdoar alguém, né? Simplesmente Abraão errou, mentiu e depois orou para que houvesse a cura. Também sabemos que Deus ele é misericordioso. Mas nós não temos alguns registros, né? Para dizer que Deus tenha perdoado Adão e Eva. Nós não temos algum registro onde Deus perdoou Caim depois que ele assassinou Abel. Nós também não temos algum registro que Deus tenha perdoado a geração do dilúvio, porque todos ali morreram, eles pereceram no dilúvio. Somente Noé, sua família, né? E aqueles que acreditaram se salvaram. Deus também não há registro que ele tenha perdoado os construtores da Torre de Babel. Sabemos o desfecho da história. Nem mesmo registro que Deus tivesse a intenção de perdoar os moradores de Sodoma. Embora Abraão tenha intercedido por eles, né? Mas ele não pede que Deus os perdoe. O argumento dele é completamente diferente. Ele argumenta, ele diz, talvez haja pessoas inocentes lá, talvez 50, talvez não mais que 10, e pelo mérito dessas pessoas, ele sugere salvar as outras. Mas isso é muito diferente do que pedir perdão a Deus pela vida das pessoas, ou pedir que Deus perdoe aquelas pessoas, né? Agora nós temos uma história maravilhosa. Essa história de perdão. Mas se a gente relembrar, né, os acontecimentos, o que é que houve, a gente vai lembrar lá Jacó, seus filhos, né? O amor que ele tinha por José, e José era um sonhador. Certo dia eles estavam no campo, e José foi contar o seu sonho aos seus irmãos, né, falando que, né, um dia eles iriam se curvar diante dele, né? Agora ele falou de uma maneira figurada, né, falando das espigas, né? Mas eles querem dizer exatamente isso, né? Que um dia os seus irmãos se iriam prostrar diante dele. E eles acharam aquilo de uma arrogância tamanha. Como nós vamos se curvar diante de você? E eles tramaram a morte de José. Eles estavam num local, pastando, levando ali seu gado, do pastoreio. Aí saíram, foram para outro lugar, José ficou sozinho. Depois, alguém avisa, eles estão em Dotã, José vai para lá, encontra com eles, e ali então acontece a trama. Vamos matar ele. Eles encontram uma cisterna, um poço vazio, e eles jogam José ali dentro, tramando a morte. E aí eles veem, né, uma caravana de ismaelitas, né, romano, que fazia comércio lá com o Egito, né, passava por ali. Ali era uma estrada, né, um local, né, onde se passavam todas essas pessoas que faziam comércio, né, aquelas caravanas de camelo enorme, carregando mercadoria, vendendo e comprando, também vendendo e comprando escravos. E o irmão dizia, não vamos matá-lo, né? Não vamos ter esse sangue, né, sobre nós, não vamos matar, vamos vendê-lo. E eles pegam e vendem o irmão para aquela caravana. E aí eles têm que chegar e falar para o pai, né, para o Jacó, olha o que aconteceu. Aí eles matam lá um bode, pegam o sangue, né, passa no manto de José e leva para o pai. Ó, aconteceu, um animal feroz devorou e tal, só sobrou isso aqui. E o pai chora, lamenta, tem todo um período de luto, né, que nós conhecemos, e chora tudo. E aí a história vai continuando.
José segue rumo, junto com a caravana para o Egito. Chegando lá, ele era um jovem, muito jovem, ele é vendido como escravo e ele vai trabalhar na casa do chefe, né? Daquele que comandava a guarda real lá do faraó, na casa de Potifar. E ele começa a trabalhar, e aí, né? Começa a desenvolver o seu trabalho, né? E Potifar gosta dele e começa a dar mais cargos e mais, né? Mais importância, né? Só que ele tem um problema muito sério, né? O texto bíblico diz que ele era um rapaz bonito e formoso. E isso despertou o quê? A cobiça da mulher de Potifar, que se apaixonou por ele e o convidava, né? Sempre, né? Para estar com ela. E ele sempre fugindo, né? Não querendo. As investidas eram grandes, o assédio era muito grande. E um dia, onde ele está, e ela agarra ele, né? Ele foge, só que ela fica segura o manto dele. E ela, como uma pessoa rejeitada, amargurada, né? Se sentindo a pior das espécies, como eu posso ser rejeitada, né? Ela arma e diz assim, olha, o escravo hebreu, ele me assediou, tentou me agarrar à força. Aí o Potifar manda prender, ele vai para a cadeia, fica preso injustamente, né? E lá ele continua a sua trajetória. Mas juntamente com ele aparecem mais duas pessoas lá, que o rei, né, manda também prender. O copeiro e o padeiro. Estavam junto com José na prisão. Aí de repente, José começa a ter os seus sonhos de novo, né? E as suas revelações e as suas interpretações. E o copeiro sonha, né? E tem o sonho, e o padeiro, e se apresenta, né? Diante de José, para que José pudesse interpretar aquele sonho. José vai interpretar, né? O copeiro, olha, você vai ser restituído. Daqui 3 dias você vai ser restituído à sua antiga função no palácio. Ao padeiro ele diz, infelizmente você vai ser enforcado. Você vai morrer. E exatamente acontece, né? E ele vai pedir para o copeiro, ó, quando você voltar para o palácio, fala de mim. Fala de mim lá. Para que eles me tirem desse local. Para que eles me dêem a liberdade. Eu sou inocente. Lembra de mim? O copeiro volta. O padeiro é enforcado, morto, né? Se a gente lê o texto, tem uma riqueza, né, de detalhes, né? Ele é pendurado numa árvore, ele é comido pelos pássaros, né? Mas esse copeiro esqueceu. Não se lembrou da promessa que ele tinha feito para José. E José fica mais tempo lá. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Acontece mais sonhos e interpretações. Aí o faraó tem um sonho, né? É o sonho lá das espigas, né? Das mirradas e das bonitas, né? E as mirradas comem as bonitas. As vacas que lá no Nilo, né? Elas saem do Nilo e vacas mirradas e vacas gordas, as mirradas comem as vacas gordas, tal. Ele chama todo mundo, os magos, interpreta. Ninguém consegue interpretar. Aí caiu a ficha do copeiro. Ah, lá na prisão tem uma pessoa que consegue interpretar. Aí é chamado José e José interpreta o sonho. Aí ele disse, olha, nós teremos o que representam as vacas magras e as vacas gordas, as espigas mirradas e as espigas cheias, bonitas. Nós teremos um período de fartura, mas depois teremos um período de fome. E o Egito deve se preparar para esse tempo de fome. Vocês devem escolher alguém aí para que comandem o reino, o império, nesse período. E aí ele é convidado pelo faraó a ser governador e cuidar dessa área. O primeiro-ministro, o ministro das finanças, e ele então reorganiza toda a economia do Egito. E o Egito prospera. Eles guardam, né? E todas as cidades são obrigadas a guardar o excedente. E fica guardado lá, fica guardado. Aí vem o tempo da fome. E eles começam a vender. As pessoas vêm de todos os lugares para comprar o trigo, que era excedente. E trazem prata, trazem ouro e vão comprando. O Egito vai se enriquecendo, o faraó vai se enriquecendo, comprando terras e comprando, né, plantações, e vão trazendo aquelas pessoas. E Canaã, onde ficava a família de José, não era diferente. Também passou por um período de fome.
A fome atingiu lá. E eles vão para o Egito comprar trigo. E chegando lá, quem é que os recebe? José. Então, a partir disso vai se desenvolver toda a história de perdão, de reconciliação na vida dessa família, na vida desses irmãos. É o primeiro registro que nós temos de perdão entre irmãos. Até que um dia, muito tempo depois, que o próprio Jacó tinha morrido lá no Egito, os irmãos vão até José, temendo que ele agora, depois que o pai estivesse morto, se vingasse. Eles não tinham acreditado até então no perdão de José. Eles inventam uma história que está registrada em Gênesis capítulo 50, verso 16, 17 e 18. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Nesse momento, os irmãos entendem o significado da palavra perdoar. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece explicitamente. José realmente quis dizer isso na primeira vez, no primeiro encontro? Que estava perdoando? Será que José quis dizer exatamente isso? Alguém realmente consegue perdoar aqueles que o venderam como escravo? José chora porque seus irmãos não entenderam realmente o que ele quis dizer. Qual era o conceito de perdão no mundo antigo? Existe um livro fascinante de um autor norte-americano chamado David Constant, falecido em maio agora de 2024, cujo título é Antes do Perdão, as origens de uma ideia moral. O autor, o David, ele argumenta que não havia conceito de perdão na literatura dos gregos antigos, nem dos romanos. Para eles, perdão era o apaziguamento da raiva. Quando alguém faz mal a outra pessoa, a vítima, aquele que foi ofendido, fica com raiva e ele busca vingança por aquilo que fizeram para ele. A vingança, ela é perigosa para o agressor. E ele pode tentar fazer a vítima se acalmar, se apaziguar e seguir em frente na sua vida. O agressor, ele pode dar desculpas. Não fui eu, foi outra pessoa, ou fui eu, mas não consegui evitar. Ou fui eu, mas foi um pequeno erro, um pequeno deslize. Eu lhe fiz muito bem lá no passado, E você vai levar em conta isso que aconteceu agora? Então, no geral, você deve deixar esse pequeno deslize passar. Não considerar. Isso chama-se apaziguamento da raiva. Isso não é perdão. Mas a alternativa, ou em conjunto com essa outra estratégia, o agressor pode implorar, suplicar e realizar algum rito ou ritual de humilhação, Olha, me desculpa, um monte de coisa, para que ele não seja objeto da vingança daquele que foi ofendido. Essa é uma maneira de dizer à vítima: eu não sou realmente uma ameaça para você. Lá nos escritos dos gregos, lá nas suas filosofias, nos seus escritos,
A palavra grega sungnome, que às vezes é traduzida como perdão, significa realmente, né, segundo David, exculpação ou absolvição. Para o escritor, para o David, perdoar é considerado um sinal de maturidade espiritual. Somente aquele que tem maturidade espiritual consegue perdoar de verdade. Está relacionado à maturidade espiritual. Se não conseguimos perdoar outras pessoas, às vezes dentro da nossa própria família, principalmente onde acontece essas situações, é porque ainda o nosso coração, a nossa alma ainda se encontra ferida, machucada, e a gente não consegue liberar o perdão verdadeiro. Eu não estou dizendo o perdão da boca para fora, mas você pode até dizer que perdoa, mas lá no seu coração ele ainda está ferido, ele está machucado, ele precisa ser tratado. Aquilo que o David chama de maturidade espiritual. Você consegue superar todas as dificuldades. É tão interessante, né, que a gente olha como as pessoas conseguem superar aquilo que as pessoas fazem umas para as outras, né? Nós temos um terceiro nome, né, da psiquiatria de uma grande escola, né, lá de Viena, um psiquiatra chamado Viktor Frankl, né? Esse homem, como judeu na Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. E lá ele, olhando as pessoas, né, sendo mortas, né, aquelas incineradas nas câmaras de gás, as pessoas morrendo, as pessoas se suicidando, né? E ele, como psiquiatra, ajudando as pessoas, buscando que as pessoas não se entregassem, né, mas que lutassem até o último momento das suas vidas, né? Ali ele escreve um livro, né, que vem ser um best-seller, né, que é Em Busca do Sentido. Busca do Sentido. Isso mudou a concepção de muitas pessoas. Porque ao invés de elas nutrirem o ódio, a vingança, elas encontraram no sofrimento um sentido para as suas vidas. E fizeram daquilo algo que mudou a história das suas vidas. Eles conseguiram superar todos aqueles traumas. E eles puderam seguir em frente. Embora poucos sobreviveram, né? Frankl foi preso juntamente com a sua esposa e ela estava grávida. E ela morreu ali em Auschwitz, né? E tem um canto lá em Auschwitz, né, que mostra exatamente a história dele, né? O que ele passou e aonde ele começou a escrever os manuscritos do seu livro, falando sobre o sentido da vida. E aqui nós temos, né, algo interessante que ele fala. E somos nós que devemos crescer. Somos nós que devemos ser curados. Somos nós que precisamos ser restaurados. E a gente só vai conseguir isso quando a gente perdoar de verdade. Às vezes é necessário a gente revisitar o nosso passado. Porque a gente, às vezes, vamos levar a vida para frente. Mas tem coisas que ficaram lá no passado, que são fantasmas, que às vezes aparecem novamente para nós, porque eles não foram devidamente tratados. E isso influencia no nosso dia a dia, na nossa história de vida, hoje também. E o David argumenta que o perdão, pelo menos em sua forma mais antiga, ele aparece na Bíblia. E ele cita o caso de José como verdadeiro perdão, o conceito de perdão. Não há nada acidental
e sem propósito na atitude e no comportamento de José. Na verdade, toda a sequência, né, dos eventos, desde o momento em que os irmãos aparecem diante dele no Egito, pela primeira vez, até o momento em que ele anuncia a sua identidade e os perdoa, é um relato imensamente detalhado, que é ganhar o perdão. Ganhar o perdão. E se a gente olhar a história dele, a gente vai ver alguns estágios, né, do arrependimento, né, que vão acontecer em 3 estágios. Primeiro, quando ele encontra com seus irmãos. O primeiro encontro, quando eles vão comprar o trigo lá. A primeira vez que eles se encontram, José acusa os irmãos de um crime que eles não cometeram. Lá no capítulo 42 ele diz para os irmãos dele, diz assim: eles dizem que eles são espiões. Ele os mantém presos por 3 dias. Então, mantendo Simeão como refém, ele diz a eles que agora eles devem voltar para casa e trazer de volta seu irmão mais novo, Benjamim. Olha que armação que ele fez. Ele sabia que eram os irmãos dele. Primeiro que ele conversa com eles na língua egípcia. O texto bíblico diz que ele usava um intérprete. Os irmãos não reconheceram. E ele falava muito bem a língua hebraica primitiva, né, do que se falava ali na terra de Canaã. Mas ele falava na língua egípcia, usando o intérprete. Os irmãos não tinham como reconhecê-lo. E ele pede que traga o irmão mais novo, o Benjamim. Em outras palavras, o que ele está querendo? Ele está querendo reencenar tudo aquilo que aconteceu com ele. Tudo aquilo que ele passou na mão dos irmãos, ele vai reencenar. Ele vai fazer um drama, ele vai fazer uma novela. Quando eles voltam para o seu pai, sem o seu irmão, né? José, né? Olha, ele morreu aí, está morto aqui, está a túnica dele cheia de sangue. Vamos ver, continuando o texto e o que acontece a seguir. Aí, os irmãos ali dizem uns aos outros: certamente merecemos ser punidos por causa de nosso irmão. Vimos quão angustiado ele estava quando implorou por sua vida, lá no fundo do poço. Mas nós não ouvimos. É por isso que essa angústia veio sobre nós. Eles não perceberam que José podia entendê-los, pois ele estava usando o intérprete. Então aqui acontece o primeiro estágio do arrependimento. Eles admitem que fizeram algo errado. Eles pela primeira vez dizem: olha, o que está acontecendo conosco é castigo por aquilo que nós fizemos com o nosso irmão. Deus colocou e pesou a mão sobre nós. Eles se sentiram a culpa sobre a vida deles. Eles admitiram que eles erraram. Então, para que haja o perdão completo, o arrependimento completo nas nossas vidas, há necessidade de a gente também ser sincero e honestos conosco mesmo. Admitirmos que muitas vezes nós erramos. E o que nós estamos vivenciando é fruto do nosso erro. E admitirmos, nós erramos. Somos seres humanos. E não é vergonhoso admitir os próprios erros. Não é vergonhoso. É o começo da cura, é o começo da restauração. Quando a gente olha e fala: não, eu errei, fui eu que errei. É consequência das minhas atitudes, aquilo que eu estou passando. Não é culpa do diabo, não é culpa do outro, é culpa minha mesmo. E ele continua. Aí vai entrar no segundo estágio do arrependimento. Aí tem um segundo encontro. Aí José dá ordem
ali para os seus subordinados no Egito, para eles encherem de trigo as bagagens dos seus irmãos, porque eles iam voltar para cá, para a casa do pai, devolvessem a prata, né, aquilo que eles compraram, esconde no meio da bagagem o dinheiro que eles pagaram o trigo. E lhes dizer mantimentos para a viagem. E assim foi feito. E José tinha uma taça especial, né, que ele tomava o vinho dele, aquela taça que era dele. Ele também manda colocar dentro da bagagem do Benjamim. Aquele mesmo que ele mandou buscar. E aí eles vão embora. Aí ele fala, né? Olha só que sórdido, né? Vão atrás deles e revistem as bagagens. Eles encontraram a taça. Volta todo mundo de novo. Está todo mundo preso outra vez, né? Está todo mundo preso novamente. Eles são informados de que Benjamim deve ficar como escravo. O que vou dizer ao meu senhor? O que vou dizer para Jacó? Respondeu Judá. O que podemos dizer? Como podemos provar nossa inocência? E aí eles tocam naquela tecla. Deus descobriu, né, a culpa dos seus servos. Somos escravos do meu Senhor. Nós mesmos e aquele que foi encontrado com a taça. Eles confessam que eles erraram no passado. Eles fizeram algo abominável. Algo que resultou na morte do seu irmão. Eles não sabiam o que tinha acontecido com José. Eles não sabiam a história de José. Não sabiam o que tinha acontecido com ele. Para onde os ismaelitas tinham levado. Eles não sabiam. Mas eles confessam. Eles fazem mais. Eles admitem responsabilidade coletiva. Isto é importante. Quando os irmãos venderam José como escravo, foi Judá quem propôs o crime. Mas eles foram todos, exceto Rubem, cúmplices disso. E o terceiro e último estágio, finalmente ali no clímax da história, o próprio Judá diz: então agora, deixe-me permanecer como seu escravo no lugar do rapaz. Deixe o rapaz voltar com seus irmãos. Judá, que vendeu José como escravo, agora está disposto a se tornar escravo para que seu irmão Benjamim possa ficar livre. Isso é a definição de arrependimento completo. Ou seja, quando as circunstâncias se repetem e você tem a oportunidade de não cometer o mesmo erro que você tinha cometido no passado. E você se abstém de fazê-lo. Sabe por quê? Porque você mudou. Você foi transformado. Você foi restaurado. E você teve a história de novo. Mas dessa vez o desfecho foi diferente. A sua atitude foi diferente. Judá, aquele que propôs a morte, agora defende o outro irmão. O coração dele mudou. Por causa do arrependimento. Então o terceiro estágio é a mudança de comportamento. O arrependimento verdadeiro e sincero, ele tem que estar acompanhado de mudança de vida, mudança de comportamento. Não adianta eu me arrepender hoje e praticar o mesmo pecado amanhã e depois de amanhã, né? A gente fica num ciclo, né? Confesso, faço. Confesso, faço. A gente tem que quebrar esse ciclo. E é aquilo que eles fazem exatamente. Eles quebram esse ciclo. Há uma mudança de comportamento. O mundo nosso, ele está ferido. A gente vê guerras e guerras em todos os lugares. O nosso país está ferido. As famílias estão feridas. Nós vivemos num mundo ferido, que precisa de mudança de comportamento. Eu estava ouvindo uma música de 1986, muitos não eram nem nascidos, da cantora Vanusa Flores, né?
E ela faleceu também em 2020, né? Mas essa música de 1986, chamada Mudanças. E a letra é tão interessante porque ela diz assim: hoje eu vou mudar. Vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer. Isso é mudança, é mudar, é transformar, é tirar tudo aquilo que te causou doença, choro, sofrimento, angústia e limpar o seu armário. Mudar de vida, mudar de comportamento. Deixar o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração e restaurar a verdadeira alegria da salvação. A mudança completa de vida. Agora, José pode perdoar, porque seus irmãos, liderados por Judá, aquele que liderou a venda e até tramou a morte de José, passaram por todos os 3 estágios do arrependimento. Eles admitiram sua culpa, eles confessaram sua culpa e eles mudaram de comportamento, né? Quando ele intercede, né? Não, deixa meu irmão ir que eu fico no lugar dele. Em tempos atrás, não, prende ele lá e acaba com ele. Agora ele mudou. Aquele que tramou contra o irmão, agora ele defende o irmão. Houve uma mudança de comportamento. Ele não repetiu o pecado do passado, mas ele mudou. O perdão, ele só existe quando o arrependimento existe. O arrependimento pressupõe que somos agentes livres e moralmente responsáveis. Somos capazes de mudar, especialmente a mudança que acontece quando nós reconhecemos que algo que fizemos é errado e somos responsáveis por isso nunca mais acontecer nas nossas vidas. Nunca mais devemos fazê-lo novamente. Então essa é a lógica: a culpa, o arrependimento e o perdão. O perdão não é apenas uma ideia entre muitas. O perdão, ele transforma as relações humanas, as interações na sociedade, na família. Pela primeira vez, ele estabeleceu a possibilidade de que não estamos condenados infinitamente a repetir os erros do nosso passado. Quando eu me arrependo, eu mostro que eu posso mudar. O futuro, ele não está predestinado a errar. Posso torná-lo diferente do que poderia ter sido. E quando perdoo, mostro que a minha ação não é uma mera reação, como a vingança. O perdão, ele quebra a irreversibilidade do passado. Houve restauração na família de Jacó, no dia em que José perdoou seus irmãos. Quando perdoamos e somos dignos de ser perdoados, não somos mais prisioneiros do nosso passado. E eu convido você, nessa noite, a baixar um pouquinho sua cabeça e refletir na sua vida. Porque se você ainda é prisioneiro do seu passado, nessa noite esses grilhões vão acabar. Eles serão quebrados e nós seremos restaurados. Se você tem que se arrepender de algo, se você tem que pedir perdão, se você tem que passar os 3 estágios, admitir a culpa, confessar o seu pecado e mudar o seu comportamento. Quero que você nessa noite, assim como eu, possamos sair daqui e dizer assim: amanhã, o hoje será completamente diferente. Eu não serei mais a mesma pessoa. Eu vou restaurar a minha relação com Deus, com o meu irmão, com os meus familiares. Aquilo que um dia foi quebrado será restaurado nesta noite. Vamos ter um momento de oração nesse instante. Depois eu queria convidar o reverendo Valmir para que estivesse orando.